Olá, sou seu irmão em Cristo, o evangelista Isaías Silva, e esse vídeo faz parte de uma série de outros vídeos, dicas para toda a família. Se você não se inscreveu, entre agora no nosso canal e inscreva-se. E você que se inscreveu no nosso canal, muito obrigado por ter inscrito no nosso canal. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais para que outras pessoas sejam abençoadas. Muito bem, hoje o assunto é muito importante para casais e para toda a família. É comunicação lá. A comunicação é importante porque traz um ajuste e uma harmonia no lar. É triste ver famílias que não se comunicam, que não se conversam, casais que não se conversam, que não verbalizam o sentimento. A comunicação são três elementos chaves: o transmissor, o receptor e a mensagem. E os três elementos indispensáveis na comunicação é o falar, o ouvir e o compreender. Esse último, que é o compreender, vai depender dos dois primeiros elementos, como o elemento falar e o elemento ouvir. Falar, todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir. E a Bíblia diz, está escrito lá em Tiago, capítulo 1, que todo homem esteja pronto para ouvir e tardio para falar. Então, mas todo mundo quer ter razão, todo mundo quer falar. Mas o mais importante é o ouvir na comunicação. E não somente ouvir, saber ouvir. Vamos começar pelo falar. Falar. Não basta falar, é preciso saber falar. Então, é importante o falar. E dependendo do tom de voz, a frase muda de sentido. Há muitos problemas na comunicação no lar é devido ao tom de voz. Então, o tom de voz tem que ser um tom moderado, um tom harmonioso, um tom amoroso, um tom suportável, um tom meigo. É muito importante saber falar. Mas não somente o tom de voz. A comunicação também depende do falar, o tempo do falar. O marido chega em casa, cansado, e a mulher fala, tem um monte de coisa para falar para ele, mas não é a hora, porque o momento não é propício para a esposa falar, ou para o esposo falar para a esposa. Então não basta falar, é preciso falar no tempo certo. Mas não basta falar no tempo certo, é preciso falar no local certo. Chamar a atenção de alguém na frente da igreja, na frente dos irmãos da igreja ou de outro local, é complicado. Deixa para chegar em casa primeiro, ok? Então, não basta falar no tempo certo, é preciso falar no lugar certo. Não basta falar no lugar certo, é preciso falar com a intenção certa. Isso é muito importante. Agora, o ouvir, que é tão importante quanto falar. Comunicação também depende muito do ouvir. Não basta ouvir, é preciso saber ouvir. Ouvir prestando atenção do que está falando, porque é complicado você falar e as pessoas dar as costas para você, ou está ouvindo como se não estivesse ouvindo. Né? O ouvir é mais do que escutar. Ouvir é abrir o ouvido da alma para ouvir alguém, né? Para escutar alguém. Isso é muito importante. E não basta ouvir, é preciso ouvir com a mente desarmada e com a mente desarmada. Por quê? Porque algumas palavras, algumas pessoas estão ouvindo o outro, mas estão já com uma réplica na mente para refutar o argumento da pessoa. E não basta ouvir, é preciso ouvir, prestar atenção no que está falando. Porque comunicação deve ser olho a olho. O que falta em muitas famílias é a comunicação no lar. E uma dica que eu vou deixar para os pais agora: saiba ouvir seus filhos, procure ouvir os seus filhos. Às vezes a pessoa não está precisando no momento de um sermão, de um puxão de orelha, de um julgamento, mas alguém ouvi-la sem julgá-la. Né? Por isso que é importante, porque aí a pessoa vai abrir o coração. O que falta nos membros da família é um abrir o coração para o outro. Aí vem a comunicação construtiva no lar. E aí os envolvidos vão crescer de uma maneira saudável, de uma maneira abençoada. O certo é que toda família precisa de uma boa comunicação, se comunicar, falar, ouvir, compreender, chorar junto, conversar junto, transmitir conhecimento, transmitir informação e o melhor, estar sempre em comunhão um com os outros, porque quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Até a próxima dica para toda a família. Deus abençoe.